Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Soares, sou professor do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou aqui hoje para coordenar um grupo de comunicações do primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade. A gente vai convidar para participarem aqui. Eu vou apresentar os trabalhos que serão debatidos aqui. O trabalho A Voz do Chão, Relações entre Espaço e Gênero em Vasto Mundo, de Maria Valéria Rezende, apresentado pela pesquisadora Cindy Conceição Oliveira Costa, e a pesquisa O Preconceito contra o Ator Feminino Gótico, em textos da revista Gothic Station, Estilo e Cultura, do pesquisador Felipe Ribeiro Camargo. A gente vai começar pela ordem, convidando para se apresentar e também falar um pouquinho, de se fazer a sua apresentação, assim, de Conceição Oliveira Costa. Boa tarde, olá, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, eu me chamo Cindy, como o professor já fez a apresentação, e quando eu me inscrevi no evento, eu ainda era mestranda em letras da UFP, da Universidade Federal do Piauí. E eu defendi a minha dissertação no final do mês passado, dia 28, e agora já sou mestre em letras pela UFP. E o meu trabalho se intitula A Voz do Chão, Relações entre Espaço e Gênero em Vasto Mundo, de Maria Valéria Rezende. Ele é fruto de uma das disciplinas que eu cursei no mestrado, e a autora, Maria Valéria Rezende, é a autora que eu pesquisava na minha pesquisa, na minha dissertação, com o seu livro Carta Rainha Louca. Então, eu resolvi fazer um artigo sobre essa obra. Bom, a introdução. A Maria Valéria Rezende, conhecida como a escritora dos invisíveis, e é uma das questões que eu trago na minha pesquisa sobre a autora, porque na grande maioria das suas produções, tanto a produção romanesca dela, de romances quanto de contos, e a produção infanto-juvenil, ela traz o protagonismo de personagens considerados à margem, que são aqueles personagens que muitas vezes eram representados de forma estereotipada em muitas narrativas que a gente consegue perceber antes. Então, ela traz o protagonismo de pessoas pobres, analfabetas, de prostitutas. Então, ela escreve sobre essas pessoas e ela traz um protagonismo, uma história, uma narrativa sobre essas pessoas do ponto de vista delas, e não só narradas por outras pessoas. Então, uma das questões aqui no artigo que eu trago é com relação ao espaço na narrativa literária. E o Brito fala que se reconhece que ele não tem uma participação estática dentro dos enredos, ele influencia e é influenciado pelos personagens, pela linguagem, pelo desenvolvimento da narrativa. Então, a gente já parte desse pressuposto de que o espaço da obra literária ele é importante dentro da construção das personagens e ali na dinâmica da narrativa. Então, a Vila de Farinhada, que é o lugar fictício pertencente provavelmente ao interior da Paraíba, que é o local onde se passa a narrativa, ela é vista no livro como a grande protagonista, o lugar comum na vida de todos os personagens e o que os liga às diversas histórias presentes no romance. Então, esse romance da Maria Valéria Rezende, ele tem algumas peculiaridades, porque ele é dividido em vários capítulos, e em cada capítulo é contada a vida de um dos moradores de Farinhada. Então, muitas vezes, tem alguns trabalhos também que encaram ele como um livro de contos, mas a autora diz que não, que se trata de um romance. E a pesquisa, ela teve como objetivo analisar as relações entre espaço e gênero em Vasto Mundo, de Maria Valéria Rezende, através de duas personagens, que é Maria Raimunda e Dona Eulália. Então, eu analiso esses dois capítulos que tratam da história dessas duas mulheres. Bom, falando um pouquinho sobre a autora,
Maria Valéria Rezende, Vida e Obras. Ela é nascida no ano de 1942 em São Paulo, na cidade de Santos, lugar onde ela viveu até os seus 18 anos, e a partir de 1976 ela começou a morar na Paraíba, onde vive até os dias atuais, e ela até recebeu o título, né, de cidadã paraibana. Então, a Maria Valéria Rezende, ela é formada em Língua e Literatura Francesa, em Pedagogia e possui um mestrado em Sociologia. Freira, escritora e declaradamente feminista, Maria Valéria Rezende dedicou sua vida às pessoas mais pobres, tanto por sua vocação escolhida, quanto pelas histórias que escreve. Então, ela era muito comprometida com a educação popular, então ela viajava por diversos estados do Brasil e também outros países pelo mundo, levando alfabetização para as pessoas que não tinham esse acesso à escola, então ela seguia muito aqueles postulados trazidos pelo Paulo Freire, então era uma educação freiriana que ela levava para essas comunidades, e aí a gente pode perceber isso até em um dos seus romances, que é Outros Cantos, em que ela traz uma personagem, né, a principal do livro, que é Maria, e ela é uma professora que vai fazer esse trabalho em uma comunidade. Então, a gente vê um pouquinho até da própria vida dela nesse romance. Então, ela participou da congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho, que são freiras que não usam hábito, então até hoje ela faz parte. E na sua juventude, ela participou da Juventude Estudantil Católica, que era um movimento cristão de esquerda, que na época da ditadura militar, ela ajudou a esconder militantes, né, que estavam sendo perseguidos, ela teve ali presente nesses conflitos, e ela se dedicou à educação popular a partir de 72 em São Paulo e em seguida no Nordeste brasileiro, que é onde ela está até hoje. Bom, algumas das suas obras, né, são Vasto Mundo, que foi publicado originalmente em 2001, depois vem O Voo da Guará Vermelha, No Risco do Caracol, Ouro Dentro da Cabeça, 40 Dias, Outros Cantos, Carta Rainha Louca, entre outras. Então, aqui são só alguns poucos exemplos das obras dela, né? Mais relacionada a essa parte de romance, porque ela também tem outras de contos e também uma vasta produção infanto-juvenil. Bom, aqui nessa parte do trabalho, eu falo um pouco sobre a literatura brasileira contemporânea, né, e as suas tendências. E aí eu trago um pouco do que Schellhammer fala, né, sobre esse hibridismo que é visto em certas formas literárias e não literárias dentro dessa literatura brasileira contemporânea. E a Leila Perrone Moisés, que vai falar que as principais formas que essa literatura tem assumido são dependentes do seu passado recente, e com isso, citação, reescritura, fragmentação, colagem, metalinguagem, todas remetem à história e às obras desse passado. Então, é algo que o Schellhammer traz também, e a Perrone também analisa nesse trabalho que eu trouxe dela, que depois da ditadura, né, a literatura que veio pós-ditadura, ela tem essas características, e é essa fragmentação que percebemos em muitas narrativas, seja em seus personagens, indivíduos perturbados pelas problemáticas do mundo odierno, seja na própria estruturação dessas narrativas, como na hibridização de gêneros, que fazem os leitores se questionarem se o que leem se trata de um romance, de contos isolados, mas que conversam entre si, ou de uma prosa ensaística. Então, é muito do que a gente vê no próprio romance analisado. E aí também tem essa questão do regionalismo e do neorregionalismo, né, tensões entre campo e cidade, em que alguns autores falam sobre esse regionalismo. Por exemplo, o Schellhammer, ele traz falando sobre Milton Ratum, e o neorregionalismo também é tratado por Brito, e tem algumas divergências, né? O regionalismo é aquela literatura ali do campo, né? Já o neorregionalismo tem como característica essa saída do campo para a cidade, e só que existem algumas problemáticas com relação a essas duas nomenclaturas, e que a própria Maria Valéria Rezende fala muito, né, quando ela dá entrevistas ou participa de eventos, é que existe muito aquela ideia de que a literatura regional é a literatura escrita no Nordeste, né, quando é no eixo Rio-São Paulo, é a literatura brasileira. Então, existem algumas críticas relacionadas a essa nomenclatura, mas é interessante a gente ver algumas questões relacionadas a isso para compreender o que é produzido, né?
Bom, aqui nessa parte é onde eu analiso as personagens, a relação entre espaço e gênero em Vasto Mundo, as personagens Maria Raimunda e Dona Eulália. E aqui eu trago um enfoque da crítica feminista, né, um enfoque cultural, como trazido por Elaine Showalter, e trazido isso com essa perspectiva de gênero, né, já que eu estou analisando duas personagens femininas. Então, trago a Scott, falando como a categoria gênero engloba todo um conjunto de ideias que uma cultura específica estabelece em relação ao que é ser homem ou mulher, né, e isto é, um conjunto de comportamentos que são esperados desses sujeitos, distintos temporal e espacialmente. Isso porque, segundo a autora, a natureza desse processo, dos atores e de suas ações, só pode ser determinada de forma específica no contexto do tempo e do espaço. Então, até como os sujeitos são vistos, né, nesse caso aqui, os sujeitos femininos, já que eu estou analisando duas mulheres cis, essa questão do tempo, né, do espaço e do contexto social é o que vai determinar como essas personagens são vistas. Então, cada gênero experiencia o tempo e o espaço de modos diferentes. E aqui eu trago um exemplo do autor Bachelard, que ele trata muito sobre essa questão do espaço, né? Ele tem um livro que fala sobre isso, e aqui ele fala sobre o espaço da casa como um espaço acolhedor, né? Um espaço que é como um berço, né, que acolhe as pessoas. Então, as pessoas em casa, elas se sentem bem. Só que essa ideia, ela pode ser questionada quando a gente leva em consideração, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica dentro de casa. Ou então mesmo indivíduos que sofrem com homofobia ou com transfobia dentro da sua própria casa, através dos seus próprios familiares. Então, aqui a gente vê que isso tem uma tensão, né? Então, a casa não é sempre um espaço de acolhimento. Então, a gente vê que dependendo da identidade da pessoa ou do seu gênero, o próprio espaço também se mostra como um lugar de acolhimento ou um lugar de tensão. E aí Delgado trata que a literatura contemporânea de autoria feminina, a qual participa do cenário atual do Brasil e na esfera literária, tão marcada pela exclusão de gênero, vai dispor de modo diverso e sintomático dos ecos discursivos do espaço social. Então, nesse caso, né, do recorte que eu estou utilizando aqui, a gente vê que a literatura de autoria feminina, né, ela vai mostrar essa diferenciação com relação ao gênero feminino. Então, em Vasto Mundo, o espaço ele é o grande protagonista, que influencia a todos que lá vivem, enquanto cada personagem é o protagonista de sua própria história, narrada por alguém que conhece bem a todos, provavelmente a própria Vila de Farinhada. Então, o romance ele é dividido em duas partes, né, em A Voz do Chão 1 e 2. Então, aqui a gente vê que quem narra as histórias é o próprio lugar, é a própria vila. Então, por isso, a voz do chão. Então, no começo de cada parte tem um texto, né, que é como se o próprio chão estivesse falando das suas personagens. E aqui o espaço, né, que essas pessoas vivem, de tanto as conhecer e estar presente, marcando a vida de todos, passa a lhes narrar. Bom, na primeira narrativa aqui, A Guerra de Maria Raimunda, que é como é intitulado o capítulo, a gente vê um trechinho aqui que fala um pouco sobre essa personagem, né? E por que eu acredito que ela seja tão simbólica. Então, um trecho do livro que fala: Maria Raimunda nunca precisou ler as letras no papéis. Desde que abriu os olhos pretos neste mundo de meu Deus, leu tudo o que há no livro das coisas e das gentes, por dentro e por fora, até onde a vista alcança. Aprendeu desde cedo que quem tem o coração brando leva mais pisas da vida e por isso é brava que só. Prefere mesmo é ter raiva que dá coragem e força para resolver tudo o que aparece pela frente. Então, a personagem Maria Raimunda, ela me lembra até muito a minha avó. A minha avó era muito desse jeito e ela foi criada no interior, trabalhou na roça. Então, ela era aquela mulher que precisou ser dura, que precisou se impor o tempo todo para mostrar que ela era capaz de fazer as coisas, que ela tinha força, né? Que ela não era delicada. Então, o jeito que a Maria Raimunda leva as coisas é assim. Então, por isso, na narrativa, a gente vê que muitos
moradores da vila chamavam ela de mulher macho. Então, a gente vê aqui aquele termo, né, muito conhecido, que aqui algumas pessoas até utilizam ainda, é que essa expressão ela é muito utilizada no Nordeste brasileiro para designar mulheres que não performam feminilidade e não se encaixam no padrão de fragilidade, inocência e doçura esperado das moças e senhoras. Então, o que a Maria Raimunda faz? Ela pega essa alcunha, né, de mulher macho e traz isso para si como uma forma de resistência. Então, ela não se importa que lhe digam mulher macho, que isso lhe dá mais autoridade. Assim, vemos mais uma forma de resistência da personagem ao abraçar uma expressão pejorativa e fazer dela uma forma de se impor em um espaço majoritariamente dominado por homens, nos quais a bravura e a força são características admiráveis. Então, a gente vê que para os homens do local, né, ser bravo e ter força é uma característica admirável. Já quando alguém como a Maria Raimunda apresenta essas características, ela é tratada de um modo pejorativo, então as pessoas veem ela de uma forma negativa. E aí, na narrativa, acontece um conflito com Assis Tenório, que é o grande fazendeiro do local, quem manda e desmanda em tudo. Então, ele é que é dono da maior parte das terras de lá e são as pessoas que trabalham para ele, né, que vão estar lá nos roçados, produzindo a mandioca, fazendo farinha. E ele, como tem todo esse conflito, ele acaba... Tem uma das pessoas que moram, né, num local, o Zusa, seu Zusa, ele mora em uma das terras dele, né, tem a casa dele lá, e aí ele resolve tomar esse lugar de volta. Então, ele não quer mais que ele more lá, ele toma. E aí, isso acarreta todo esse conflito entre os moradores do local, que se sentem lesados também por ele, por acreditar que isso poderia acontecer com eles mesmos, e também por solidariedade com o Zusa. E aí eles fazem como se fosse uma greve, né? Eles tentam, de alguma forma, fazer com que o Assis Tenório devolva as terras ao Zusa, mas isso não acontece. Só que quem faz com que isso aconteça é a própria Maria Raimunda. Então, ela decide fazer alguma coisa. Então, ela junta todas as mulheres lá da vila e elas ficam na praça e aí elas começam a cantar. E uma das características dessa obra toda, né, da Maria Valéria Rezende, é que a gente vê muitas coisas sobrenaturais e maravilhosas que acontecem ali naquele cotidiano. Então, esse canto das mulheres, ele foi ouvido por vários estados, então várias cidades vizinhas e até mesmo fora do estado ouviram essas mulheres cantando e clamando, né, o que elas estavam reivindicando. Então, foi isso que fez com que o Assis Tenório mudasse de ideia e devolvesse as terras. Então, aqui a gente tem um trecho, né, quando o Zusa vai agradecer a Maria Raimunda. Então, ele fala, aqui é falado, quando Zusa chegou, puxando a cabra de raça por uma corda, para presentear e agradecer Maria Raimunda, ouviu: deixe de besteira, seu Zusa, não careço para nada dessa cabra magra. Fiz nada por você, não, só me deu foi uma vontade danada de cantar. Então, o trecho mostra como, apesar de sua boa ação, Maria Raimunda ainda tem atitudes que a fazem negar qualquer tipo de sentimentalismo ou gentileza, como uma tentativa de guardar para si seus sentimentos e uma forma de conseguir respeito em um espaço social em que a mulher ainda luta para se colocar. Já nessa parte, a gente tem aqui a narrativa O Tempo em que Dona Eulália Foi Feliz, que é sobre a Dona Eulália, que é a esposa do Assis Tenório. Então, aqui, a Dona Eulália ela é o completo oposto de Maria Raimunda, em tudo. Então, a Dona Eulália ela é uma mulher que, apesar de ter o privilégio social e econômico, né, diferente de Maria Raimunda, que também era uma das trabalhadoras do campo, uma vez que é a esposa do homem mais poderoso da localidade, Assis Tenório, ela não possui nenhuma autonomia, pois é submissa ao marido e se encaixa no padrão de feminilidade esperado, tanto fisicamente quanto relacionada à sua personalidade condescendente, gentil e que coloca as vontades do marido frente às suas. Bom, então, aqui, a Maria Raimunda era aquela mulher forte e trabalhadora do campo. Já a Dona Eulália, ela foi criada para se casar, né? Ela foi criada para
para ter um marido e depender dele. Então, elas duas são o oposto. E aí a gente vê que são meio que as duas opções para aquele lugar, né? Se você não tem um dinheiro, você tem que trabalhar do que tem lá. E se tem essa oportunidade de casar com algum homem para mudar de vida, também é feito. Então, as duas meio que não tiveram nenhuma opção, né? Elas não tiveram como escolher. Foi o que as circunstâncias da vida levaram as duas a fazer. Então, nessa narrativa, a gente vê aqui uma doença que o Assis Tenório tem, que aparece como se fosse um furúnculo nele, que nada dá jeito, ele viaja para todos os lugares, até para fora do Brasil, para tentar curar esses furúnculos que ficam saindo nele, mas nada dá jeito. E aí, mais uma vez, aquela narrativa fantástica que a rezadeira do local, ela diz que de tanto pensar, ela resolveu o enigma. Então, ela acredita que a doença do Assis Tenório era peçonha. Então, ele era uma pessoa tão má que a maldade dele estava saindo do próprio corpo, então através dessas erupções na pele dele. E aí ela diz que a única forma que ele poderia se curar seria fazendo boas ações. Então ele deixa que a dona Eulália faça no lugar, através do nome dele, né? Faça em nome dele essas boas ações para ver se ele melhora. Então, como traz a Regina Del Castan, a representação do espaço da mulher se dá, portanto, pelo seu enclausuramento no âmbito doméstico à esfera privada. Então, nesse caso aqui, a personagem Dona Eulália, ela nem mesmo saía de casa, ela não convivia com as outras pessoas, ela ficava mesmo só lá na fazenda, guardadinha lá dentro da casa, e ela não tinha nem mesmo esse contato. Então, a partir do momento que o Assis Tenório fica doente, que ele vai viajar em busca de uma cura para sua doença, ela fica encarregada de mandar nas coisas, né? De resolver tudo em casa, que era algo que ela não fazia de jeito nenhum. Então, o papel dela antes era só ser bonita e ficar ali como se fosse um enfeite dentro de casa. Já a partir do momento que ele sai, ela tá naquela posição que ela nunca antes tinha vivido na vida, né? Que era de tomar decisões e de falar por si mesma e até pelos outros. Então, a gente vê que em narrativas escritas por mulheres, como é o caso desta, as autoras trazem uma figura feminina que demonstra essa problematização do espaço, ligada inclusive às diferenciações entre público e privado, e em como este último esteve, desde muito tempo, imposto às mulheres. Então, a Eulália, ela se encontra em uma posição nunca antes dada a ela, a de comandar e tomar decisões. Aí a gente tem um trechinho aqui da obra, né? A mulher apavorou-se, empalideceu e encolheu-se ainda mais, sem compreender por que se dirigiam a ela com coisas assim que demandavam um poder que nunca lhe pertencera. Então, ela não sabia nem mesmo o que fazer naquele momento, né? De poder. Então, o que ela fez? Ela resolveu fazer a única coisa que ela conhecia na vida, que era ser bondosa, né? Fazer algo pelos outros, já que ela nem mesmo fazia nada por ela. Então, ela começou a ajudar as pessoas a pagar um salário melhor. Então, ela mandava construir capelas, ou ajudar na casa de alguém, ou dar comida para alguém que estava precisando. Então, a forma como ela encara isso é tentando ajudar os outros. Bom, como considerações finais, em Vasto Mundo, o espaço, a Vila de Farinhada, contribuiu para a formação das identidades e comportamento das personagens, principalmente relacionado a essas duas mulheres, tão diferentes física, social e economicamente. Vemos dois tipos diferentes de mulheres no interior do sertão. A que precisa trabalhar e ser forte, que é considerada mulher macho, e a moça que casou com um fazendeiro e que, apesar de seus privilégios relacionados ao dinheiro, não possui autonomia e vive à sombra do marido, sendo sempre submissa. Então, na obra a gente vê representações disso, né, que acontece muito e que, como a Maria Valéria Rezende diz, né, ela escreve muito daquilo que ela vê, né? Então, foi muito dessa experiência dela pelo interior, né, observando as pessoas, o cotidiano das pessoas, conversando com essas pessoas, é que ela vai absorvendo isso e também ajuda na construção das suas personagens. Então, a narrativa traduz as subjetividades e o lirismo
com que Maria Valéria Rezende constrói suas personagens, tão simples e ao mesmo tempo complexas, que nos conectam com as raízes do interior ao mesmo tempo que trazem reflexões. Dessa forma, com Maria Raimundo e Dona Eulália, foi possível evidenciar como a categoria mulheres não pode ser entendida como universal, uma vez que as intersecções de raça, classe e poder econômico estão sempre presentes e determinam até mesmo de que forma as opressões de gênero operam, tanto no âmbito familiar e privado, como no espaço público, né? Bom, essas são as referências utilizadas e meu muito obrigada. E aqui um e-mail para contato. Acho que o microfone está desligado, professor. Desculpa, sim, achei que estava ligado. Queria te agradecer. Daqui a pouco você volta para conversar com a gente um pouquinho. Parabéns por ter concluído o mestrado. Obrigada. E daqui a pouco a gente conversa um pouquinho. Tá? Eu vou chamar agora o Felipe Ribeiro Camargo para fazer a sua comunicação. O preconceito contra o ator feminino gótico em textos da revista Gothic Station, Estilo e Cultura. Felipe, eu também te peço para falar um pouquinho da sua formação e tal, fazer uma apresentação sua. Tá bom? Muito obrigado e a palavra é com você. Tá bom. Obrigado, professor. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Meu nome é Felipe, eu sou formado em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Franca, Unifran. Atualmente eu estou terminando a minha pesquisa de mestrado, né? A pesquisa ela se intitula A Construção Identitária do Ator Gótico nas revistas Gothic Station, Estilo e Cultura, uma leitura semiótica. Esse é o título da minha dissertação. E eu gostaria de falar brevemente sobre esse meu percurso acadêmico, porque uma coisa que me intriga é que quando eu comecei a fazer lá no início da graduação, no meio da graduação, a iniciação científica, eu trabalhei com o discurso religioso sob a perspectiva da semiótica. Então, é um passo, são universos totalmente contrastantes, são universos bem diferentes, né? Eu saí do discurso religioso e eu fui para a subcultura gótica. E eu fiz esse passo porque a subcultura gótica foi algo que sempre me encantou. Eu sempre fui simpatizante dessa subcultura, desde a adolescência, né? E eu tive que me despir em determinados momentos, tive que me despir em muitos momentos, se não em todos, porque a gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que se despir do nosso objeto, das nossas convicções acerca desse objeto de estudo, do nosso corpus. E por isso foi desafiador, tem sido desafiador para mim em determinados momentos, mas tem sido muito gratificante, né? Então esse é o meu percurso aí, tá? Eu sou Felipe, faço mestrado em Linguística da Unifran. Vale ressaltar que essa pesquisa ela foi fomentada com o apoio da CAPES, com a Bolsa Taxa, e a minha orientadora é a professora doutora Vera Lúcia Rodella Abriata. Parece que não quer passar. Ah, aqui passou. Isso. Bom, para a gente começar, eu trouxe uma breve epígrafe que eu acho que ela vai falar um pouquinho sobre o que é o gótico enquanto subcultura urbana moderna. Então, essa epígrafe ela vem de um autor que se chama Gavin Baddeley, e o Gavin Baddeley ele é um ocultista norte-americano, mas ele tem um estudo muito consistente sobre a subcultura gótica, em todos os seus espectros. Ele é uma das referências que nós temos na contemporaneidade acerca do gótico enquanto subcultura urbana moderna, tá?
Gótico. Essa palavra significa mais do que uma subcultura juvenil, uma estética lúgubre ou um gênero literário. O gótico é uma perspectiva filosófica, uma visão de mundo, nas palavras do romancista irlandês Sheridan Le Fanu, refletida em um vidro obscurecido. Esse é o cosmo negativo, a inversão. O estranho e o sinistro são lugar comum, enquanto o cotidiano é de certa forma bizarro. Aqui, o obscuro e o ameaçador possuem uma sedução irresistível, enquanto a normalidade e o conforto prometem apenas tédio e decadência. Os polos opostos do sexo e da morte estão casados, juntos em uma bizarrice refinada. Inocência e virtude são vistos apenas como um pergaminho virgem, sobre o qual o selo do pecado pode ser escrito em largas pinceladas de vermelho sangue e negro crepúsculo. Eu esqueci de falar para vocês o título da nossa comunicação, me desculpem, eu estou um pouco nervoso, é o preconceito contra o ator feminino gótico em textos da revista Gothic Station, Estilo e Cultura. Nós vamos se debruçar em um corpus, que é uma revista gótica, né, voltada para públicos da subcultura gótica, para os adeptos da subcultura gótica. E a gente nós recortamos mais especificamente, a entrevista intitulada Machismo e Racismo no Underground, entrevista com youtubers. Essa entrevista, ela está contida na sexta revista, na revista número 6, da revista Gothic Station Estilo e Cultura. O artigo online, intitulado Histórico Conservador do Underground e Rock, Análise Crítica, ele foi publicado na mesma revista também. Ele faria parte do nosso corpus de análise aqui nesta comunicação, mas a minha orientadora me orientou, ela me sugeriu para que eu deixasse o artigo de lado, porque ele está em confecção para dissertação. E também devido ao tempo, que eu achei que seria apenas, no máximo, 20 minutos, nós vamos nos deter somente na entrevista mesmo, em que as youtubers, né, góticas, youtubers ativistas, youtubers que são mulheres e participantes da cena gótica brasileira no geral, de diversas localidades do nosso país, elas foram entrevistadas pela revista com a temática acerca da temática do machismo e do racismo em uma subcultura que se diz alternativa. Então, nos interessa depreender como que em uma subcultura alternativa, como a gótica, ela se deixa perpetrar e também intrincar por preconceitos, estereótipos e clichês que estão cristalizados na nossa sociedade contemporânea. Então, vale ressaltar que o artigo ele não vai estar contemplado nessas análises que nós trouxemos hoje, devido ao tempo e por ele estar em confecção para dissertação, que está em término já. Está quase acabando a minha dissertação. Essa é a capa do nosso corpus, da nossa revista, né? Ela é a número 6, foi lançada em abril de 2021. Lembrando que a revista ela tem, atualmente, esse número é o último número da revista. No entanto, será lançada também a revista número 7. Na revista número 7, eles vão falar mais a respeito sobre questões de sexualidade, a diversidade sexual do gótico brasileiro. Mas nessa revista que nós cotejamos para análise, que é a última que já está lançada, ela foi como tema
o machismo e o racismo no underground, no formato de entrevista, tá? A revista, ela também tem, assim, ela é composta por 6 números, né? E ela toca em determinadas pautas que se consolidaram, mais especificamente na subcultura gótica brasileira, mas que elas também se reiteram e se repetem na subcultura gótica no exterior também, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e, de modo geral, em vários lugares que a subcultura gótica possui simpatizantes. Entre eles a moda, a história da moda, a arte, a literatura gótica, né? Os filmes, resenhas musicais como CDs lançados pelas bandas góticas. Então, a nossa análise vai se deter justamente na seção da entrevista, mas a revista ela enfoca aí em várias questões que constituem a cena gótica contemporânea. Qual que é o nosso arcabouço teórico-metodológico? É a semiótica de linha francesa, certo? A semiótica de linha francesa é uma teoria de base saussuriana, vertente da linguística de Saussure, e ela tem, assim, como preocupação inicial, ela se preocupa muito, a semiótica, em verificar os mecanismos que engendram, que constroem os sentidos dos textos. E para ela verificar esse mecanismo, para ela verificar como se constrói os sentidos dos textos, ela tem um simulacro metodológico, que é o que se chama de percurso gerativo de sentido. O percurso gerativo de sentido, ele é um simulacro, ou seja, ele é uma representação da metodologia semiótica sobre como o sentido é produzido e também sobre como ele é apreendido pelos sujeitos, pelos enunciatários, pelos atores, que também é um termo próprio da teoria, próprio da semiótica, o conceito de ator, como esses textos produzem sentido no mundo natural, como esses textos são construídos, quais são os efeitos de sentido. E a gente tem, na teoria semiótica, o percurso gerativo de sentido, que é esse simulacro metodológico. Ele é dividido em 3 níveis: o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo. No nível fundamental, nós apreendemos questões mais pontuais, como uma posição semântica mínima de base dos textos. E vale ressaltar que texto para a semiótica o texto para a teoria semiótica, ele não é somente o texto verbal ou o texto verbo-visual. Para a semiótica, o texto ele é um todo de significação dotado de um plano de conteúdo e dotado de um plano de expressão. O plano de conteúdo é a mensagem do texto, o que o texto está dizendo, basicamente. E o plano de expressão é a forma, de que linguagem que o texto utiliza para ele produzir e evocar os efeitos de sentido que ele está veiculando. Então, por exemplo, a gente tem um texto pictórico, que seria uma pintura, uma ópera é um texto para semiótica, um quadro, um filme, uma aula é um texto, porque a gente tem a linguagem auditiva, a linguagem visual e a linguagem verbal. Então, essa é a concepção de texto para a teoria semiótica de linha francesa, e o percurso gerativo de sentido é um simulacro dividido em 3 níveis, que nós veremos mais detalhadamente nas análises, de como que o sentido é construído nos textos. Nós também utilizaremos para essa comunicação o conceito de semiótica das paixões.
A semiótica das paixões é um desdobramento teórico da teoria semiótica de linha francesa, que, em um primeiro momento, a semiótica ela ficou muito voltada para questões da ação. É o que os semioticistas chamam de semiótica da ação, né? Ou seja, como as narrativas eram construídas, os enredos, as diegeses eram constituídas por meio da teoria, dos textos, né? Então, a semiótica das paixões, ela surge nos anos 80 como uma forma de verificar e analisar por meio dos textos as modulações passionais, ou seja, os efeitos de sentido suscitados pelos textos para os enunciatários, para os leitores, para os sujeitos que estão em contato com esses textos que os cercam. Então, paixão para a semiótica é paixão de papel, e não é um conceito que a gente tem igual na psicologia ou na psicanálise. A paixão para a semiótica é aquela que é depreendida por meio das linguagens dos textos. Assim, Greimas e Cortez, 2008, página 455, afirmam que interessa a teoria explicitar sobre a forma de construção conceitual as condições de apreensão e da produção do sentido. Esse é o nosso arcabouço teórico. Vou fazer uma breve apresentação sobre os objetivos da nossa comunicação com os nossos exercícios de análise a respeito da entrevista que está mencionada, que está elencada na revista Gothic Station, Estilo e Cultura, número 6. O primeiro objetivo é apreender, na entrevista, as figuras dos textos que aludem ao tema do preconceito contra a mulher gótica, focalizando não somente atores pertencentes à cultura hegemônica, que revelam essa discriminação, mas também muitos daqueles que também pertencem à própria subcultura gótica. Então, atores é um conceito que a semiótica tem, que, assim como outras vertentes teóricas possuem, as ciências sociais também possuem, as artes possuem, mas para a semiótica, o conceito de ator é quando ele tem um revestimento semântico, quando ele tem um revestimento de sentido. Tá? E o outro objetivo é revelar na entrevista os estados de alma dos atores femininos góticos que exercem o papel temático de mulheres góticas perante a discriminação que sofrem. No primeiro momento dos nossos objetivos aqui, nesse primeiro objetivo, a gente precisa entender figura. Figura para a semiótica é como se fosse elementos do mundo natural que possuem traços semânticos comuns e que eles, de certa forma, vão revelar as ideologias de um discurso, de um grupo social, de um sujeito, de um enunciador. E seria também, no nosso terceiro objetivo, que não pôde ser contemplado devido a uma sugestão da minha orientadora que eu já falei para vocês, que seria analisar no artigo online as estratégias do enunciador para persuadir o enunciatário dos pontos de vista assumidos no texto sobre o tema do preconceito contra o ator mulher gótica. Antes da gente adentrar nas análises propriamente ditas, eu achei interessante trazer para vocês um estudo sincrônico do termo gótico, da palavra gótico, desse lexema, que ele tem sido utilizado de certa forma bem diferente, bem distinta, né, no decorrer da história da humanidade. Então, no século V, que foi onde esse termo foi cunhado, começou a ser cunhado pela primeira vez, né? Alguns registros indicam isso, segundo Badley,
que a palavra gótico ela deriva de godos, que era uma tribo germânica que invadiu diversas fronteiras do Império Romano. Eles eram considerados bárbaros no sentido de que fugiam, eles meio que tinham uma ruptura com as outras tribos e outras civilizações que ali habitavam. Essa ruptura é uma ruptura como uma cultura diferente, uma cultura distinta. E no século XIV, nós temos já um outro conceito do gótico, né? Então, o gótico, até ele chegar em como a gente conhece hoje, enquanto literatura, enquanto arquitetura ou enquanto subcultura, ele passou por todos essas designações, essas definições. No século XIV, ele era cunhado muito para a arte, mais especificamente ao grotesco, né? Sendo que a arte encontrada em câmeras subterrâneas, elas tinham essa representação do gótico, de cenários monstruosos e eróticos com figuras híbridas de humanos e animais. Então, o gótico, no século XIV, deixa de ser voltado para os godos, enquanto ruptura de uma determinada cultura mesmo, de uma determinada civilização, de um determinado padrão, e ele passa a ser cunhado no termo artístico para arte grotesca. No século XIX, principalmente no início, ele é mais voltado para a área da literatura, que é um movimento ultra-romântico. A segunda geração dos poetas românticos, dos escritores, dos prosadores, dos escritores românticos, né, do romantismo mesmo. E esse movimento, como nós já conhecemos, é uma oposição ao pensamento racional da época, que valorizava a criatividade, a individualidade, era um movimento muito subjetivo, escapista. Então, todas essas questões, elas se pautam no termo gótico. O termo gótico ele foi tendo várias definições no decorrer da história da humanidade. No final do século XIX, a gente tem um movimento decadente, né? Que é um movimento mais pessimista e hedonista em relação ao movimento romântico, que é o decadentismo. E ele passa a ser relacionado com o lexema gótico. E só no começo dos anos 70 até o início da década de 80, principalmente, que ele passa a ter um sentido subcultural, que é o sentido que algumas bandas no início rejeitaram do termo gótico, mas que depois ele foi o termo que foi apropriado para esse grupo, para essa parcela que constitui uma subcultura urbana translocal da modernidade da era contemporânea, né? Que é a chamada cena gótica, manifestada principalmente na música, através de bandas denominadas primeiramente como post-punks, que foi aí que surgiu a subcultura gótica como nós conhecemos hoje, a partir do movimento post-punk, na Inglaterra. O que é a subcultura gótica, então? Ela tem início, como eu já falei para vocês, como já expus, na década de 80, né? As suas influências iniciam-se no romantismo do século XIX, passam pelo modernismo com o impressionismo, o expressionismo, o surrealismo e a cabaret culture do século seguinte, do século XX, né? O termo Gothic, usado pela mídia e adotado por algumas bandas, prevalece a partir de 1983 e 1984. E as bases da subcultura, tanto na música como no comportamento no visual, já estão concretizadas. O clube londrino Batcave é inaugurado em 82 e funciona como um catalisador das tendências emergentes. O Batcave foi o primeiro bar alternativo em que os góticos se reuniam para frequentar, para
para frequentar, para se encontrar como um momento de partilha e de encontro de identidades em construção. Atualmente, percebe-se que a subcultura gótica não apenas estabilizou em sólidas bases culturais, mas também continua sendo cultivada, ampliando-se em todas as partes do mundo. Há um verdadeiro circuito cultural que não se baseia apenas na música e no comportamento, mas em todas as outras expressões artísticas que cada gótico possa criar, recriar e renovar. Uma das bases da subcultura gótica e o primeiro contato que se tem com essa subcultura é a música. Mas isso não impede que ela cultue literatura, de que ela cultue arquitetura e de que ela cultue tendências e correntes artísticas que a compõem atualmente. Agora a gente vai passar para as análises e eu vou ler para vocês brevemente a entrevista, trechos da entrevista que estão contidos na revista Gothic Station. Essas entrevistas elas foram proferidas por atores góticos, femininos, e o nosso intuito aqui é verificar como se constrói o machismo e o racismo em uma subcultura que se diz libertária. Então, Antonielle Lady Dark, ela diz na revista, na entrevista: agora imagina uma mulher gorda e negra totalmente fora do padrão eurocentralizado falando da subcultura. É um prato cheio para esse pessoal. E se falar de política, então aí é que a situação piora, porque as ofensas e teorias mirabolantes sobre a esquerda, marxismo, comunismo e o diabo A4 surgem para tentar distorcer a fala e fazer com que você pareça completamente burra. E aqui a gente tem a Nayara Soares, que é uma outra gótica, também participante da entrevista, e ela enuncia: já vi muitas meninas tendo o valor de seus conteúdos questionados justamente por abordar alguns assuntos tidos como femininos. É como se uma moça que fala sobre maquiagem não tem capacidade de falar sobre música. Por exemplo, ridículo isso. Sei de meninas que evitam falar sobre a subcultura, por exemplo, para não serem apedrejadas. Chegou a esse ponto, o enunciador, o entrevistador, pergunta para a entrevistada, para Nayara: tem uma amiga minha do Instagram que começou um canal há um tempo atrás, o nome era Gótica de Cidade Pequena, aí um cara super babaca, que eu nem sei se era de alguma subcultura, fez um vídeo e fez muita chacota com ela. Depois disso, ela até trocou o nome do canal, largou um pouco de lado a subcultura. E entra também a Mariana, que vai fazer os seus relatos. Eu penso que, infelizmente, somos muito sexualizadas. Achei ótimo você vir falar comigo, porque eu estava pensando nesse tema para voltar a gravar. Falei sobre preconceito no geral. Por sermos diferentes, as pessoas têm esse preconceito já enraizado. Infelizmente, temos que ganhar nosso respeito. Então aqui a gente depreende essas figuras, que figuras são temas, são conceitos, são palavras que têm um traço que vai remeter a um tema, né? Então as figuras fetiche, bonequinha gótica, burra, chacota, ofensas, fútil, assediam, undermachos, os caras não respeitam, discriminada, máquina do poder masculino, remetem ao tema do machismo. Já as figuras gorda, utilizando a plataforma para chamar atenção, diminuída e padrão de beleza, denotam o tema da objetificação do ator gótico feminino. Aqui a gente tem alguns trechos, né? Então, os trechos que estão aqui, as figuras fetiche, bonequinha gótica, burra, chacota, ofensas, fútil, assediam, elas estão nessa parte da entrevista. E, principalmente, nós temos aqui uma questão que é o machismo, quando a youtuber, com seu pseudônimo Fases da Bruxa, diz:
Percebo que os youtubers góticos homens, que são poucos, eles não sofrem absolutamente nada. Simplesmente por ser um homem falando, se tem um homem falando sobre a cena, está certo, né? Então a gente vê aí esse machismo que foi depreendido pelas figuras elencadas na entrevista. E aqui nós temos uma outra parte da entrevista que ela vai falar justamente sobre essa questão de que das figuras que nós já mencionamos, por exemplo, represália, padrão de beleza, maquiagem, fútil. Eu vou ler para vocês terem um pouco mais para contextualizar vocês um pouco melhor sobre essa parte do nosso corpus. Então a Mariana, ela diz o seguinte: por tudo isso que no meu canal eu gosto de falar sobre esse tipo de assunto. Eu sempre dou um jeito de falar sobre. E infelizmente a mulher não tem voz. Ela é apenas fetichizada por ser alternativa. E acham góticos só devem fazer coisas góticas. E acho que em cidades pequenas o preconceito é bem maior. Sobre o preconceito do Udgrude contra as youtubers góticas alternativas, o que você pensa sobre esse assunto? Você acredita que esse preconceito seja mais por? Então aqui o enunciador, o entrevistador, pergunta à entrevistada, que agora é a Ruby, é uma outra youtuber, né? Muito conhecida, uma youtuber gótica bem representativa, e ela diz: eu acho que é por ser mulher, porque se um homem fala que curte ouvir as mesmas coisas que escuto, ele é respeitado. E se eu falo as coisas que escuto, sou imediatamente diminuída por isso. Acho que existe uma hierarquia desnecessária, onde para você ser respeitado no meio, você precisa ser inalcançável, conhecer as bandas mais undergrounds, falar as palavras do jeito mais difícil, usar as roupas menos acessíveis, sejam elas por meio de uma loja que é difícil de comprar, ou por do it yourself, que é uma expressão mais única. Mas no gótico existe esta represália de que se você não está fazendo do it yourself, e sim comprando de lojas alternativas, você não é merecedor de respeito. Também existem as críticas de que gótico não é visual, que são extremamente válidas. Mas às vezes o acesso que alguém tem pela subcultura é primeiro visual e posteriormente a música. Se a pessoa chega na música do mesmo jeito, se ela acaba gostando do core, da subcultura do mesmo jeito, por que faz tanta diferença ele ter se interessado pelo visual antes de se interessar pela música? Quando a gente fala de elitismo, a gente fala de controle. Assim como a sociedade e a grande mídia controla as mulheres através do padrão de beleza, e aí de você, se você quiser, e aí de você, se você quiser ser bonita e inteligente ao mesmo tempo. O elitismo no meio alternativo faz exatamente a mesma coisa. Você não pode gostar de passar uma maquiagem ou usar a roupa que você gosta, porque isso é fútil. Esse controle vem dos homens desde sempre, porque uma mulher controlada não contesta e mantém a máquina de poder masculino girando. Mas é reproduzido pelas mulheres que sentem necessidade de se encaixar ou de serem aprovadas por homens. E, ao mesmo tempo que os góticos reclamavam da TV, que estigmatizou que gótico é depressivo, bebe sangue em crânios no cemitério e escuta Evanescence, eles também não aceitam que existem pessoas com a ascensão das mídias sociais que tentam desestigmatizar essa cultura tão marginalizada e deixam tão acessível para quem não conhece nada. E eles tentam puxar essas pessoas para baixo, fazendo comentários que só despedaçam o pouco que existe da cena, ao mesmo tempo que eles exigem ser humanizados, tentam fazer uma manutenção dessa demonização que sofrem, falando mal das pessoas que estão tentando democratizar a subcultura.
Como eu falei para vocês, o percurso gerativo de sentido lá no referencial teórico, que é a semiótica francesa, ele tem um nível fundamental, um nível narrativo e um nível discursivo. No nível fundamental, nós temos aqui, depreendido por meio das figuras e dos temas que a gente analisou, os termos liberdade e opressão. Então, nós temos uma cena que oprime, uma subcultura que perpetra preconceitos, estereótipos cristalizados na sociedade. Ela oprime ao ator, as góticas, né? E a gente tem essa questão de não opressão para uma passagem para a liberdade. Essa questão da não opressão para a passagem da liberdade, ela não está presente no texto. A gente só coloca essas setinhas em vermelho para indicar qual termo é eufórico, que na metalinguagem da semiótica é um termo de valor positivo, e qual que é o termo disfórico, que na metalinguagem da semiótica é um termo de valor negativo. Para o nosso texto em análise, o termo liberdade é um termo eufórico, né? E o termo opressão é um termo disfórico, porque ele tem justamente essa conotação negativa de opressão, de estigmatização, de preconceito, de machismo e de patriarcado. Isso aqui é o que nós chamamos, é o que se chama em semiótica de quadrado semiótico. Aqui nós temos no termo liberdade e opressão termos que são contrários, né? E nos termos abaixo nós temos os termos contraditórios. Então a gente tem uma cena oprimida, uma cena opressora, que passa por questões de tentar cercear a liberdade do ator feminino, do ator gótico. E aqui em semiótica nós temos o quadrado de veredicção. O quadrado de veredicção para os semioticistas, ele é voltado em 4 vertentes discursivas, que é quando nós temos um discurso verdadeiro, que é um discurso que ele parece verdadeiro, né? Então, quando ele é e quando ele parece ser, é um discurso verdadeiro. Quando ele parece, mas ele não é, ele é um discurso mentiroso, que é o caso que está sendo pautado aqui na análise. E quando ele é um discurso falso, ele não é, e ele também não se parece ser. E quando é um discurso secreto, ele não é, na realidade ele não parece, mas ele é, tá? Não sei se ficou muito bem claro para vocês essa questão do quadrado de veredicção, mas é basicamente isso. Você coloca, nós temos modalidades discursivas de verdade, falsidade, mentira e segredo. Quando o discurso parece e é, quando ele parece e é, ele é um discurso verdadeiro. Quando ele é adotado tanto do parecer quanto do ser, ele é um discurso que contém verdade. Verdade para a semiótica é tudo aquilo que só pode ser depreendido pela linguagem. E quando ele é um discurso mentiroso, ele parece ser verdadeiro, mas ele não é verdadeiro. Que é o que acontece no caso aqui das entrevistas, que diz que parece, né, por ser uma subcultura alternativa, onde as pessoas vislumbram um visual, uma estética própria, tem toda uma filosofia, normas de conduta dentro de um grupo, parece ser uma subcultura, né,
libertária, mas ela não é libertária. Então, nesse caso, conforme aquilo que nós vimos nas análises, por meio da opressão, do machismo, da objetificação da mulher gótica, é um discurso mentiroso em relação à libertariedade, ao libertarismo na subcultura gótica. E aqui nós temos também o estado de alma, né, do ator feminino modelizado pela raiva no seguinte trecho. Daí, quando abrimos a boca para falar de maquiagem, visu, roupas e outras coisas, nos acusam de simplesmente estarmos sendo superficiais. E também querem que nos calemos. A vontade que dá é de mandar todos a merda, porque em um meio em que não deveria existir distinções, preconceito ou fiscal era no underground. Mas, por sinal, é o que mais encontramos. Isso corrobora o quadrado de veredicção que diz que a subcultura parece ser libertária, mas ela não é. E a gente tem aqui essa questão da paixão da raiva, porque o ator ele quer fazer, ele quer mandar todos a merda, né? Então, segundo assim Barros, os termos que exprimem as paixões de malquerença organizam-se em dois grupos distintos. As de malquerência propriamente dita, isto é, paixões definidas pela modalidade do querer fazer, e as que marcam o sentimento de honra ofendida, instalando também o poder fazer. As nossas considerações finais, elas se pautam nos temas do machismo, se concentram nelas. A gente concluiu que os temas do machismo e da objetificação da mulher gótica indicam como o preconceito contra a mulher gótica, advindos da sociedade patriarcal, consegue se perpetrar na subcultura gótica, ainda que esta seja considerada como libertária. Além disso, as análises desvelaram, por meio do percurso gerativo de sentido, que os atores femininos góticos ainda são estigmatizados pela sociedade contemporânea, ora dotados de determinado estatuto com autenticidade própria, ora reiterados com as convenções estereotipadas que a subcultura gótica rejeita, focalizando assim em um parecer em detrimento do ser perante os atores góticos. Então, basicamente, nós temos como premissa, à guisa de conclusão, uma subcultura que rejeita o machismo. Por que ela rejeita? Porque nas suas bases, o gótico sempre teve esse papel de androginia, de ambiguidade, de diversidade, mas especificamente no contexto das entrevistas que nós verificamos, fica somente no nível do parecer libertário, mas esse parecer, ele fica em detrimento do ser libertário perante os atores góticos femininos e os atores góticos em geral, que a gente considera como aqueles que constituem a cena gótica brasileira atualmente. Mais especificamente os atores góticos femininos, as mulheres góticas. Aqui a gente tem as nossas referências: Teoria do Discurso, da Diana, Guattari, Fiorin, Greimas e Fontanive, Semiótica das Paixões, o Dicionário de Semiótica. E obrigado. É isso. Muito obrigado. Bom, acho que agora meu microfone está ligado. Obrigado, Felipe Ribeiro Camargo. Agora eu vou chamar vocês dois, né, para vir aqui um pouquinho para a gente conversar, né, sobre... ou não é possível? Só um de cada vez. Não, estão chegando. Ok, a Cintia está aí. Eu não sei se a gente vai ter
vai ter perguntas, mas eu queria alguns comentários sobre as apresentações. Acho que a gente acabou com uma configuração de mesa que tocou na questão da mulher, né? A mulher as mulheres de papel, para pegar a expressão que você usou, na Vila da Farinhada e na subcultura gótica, né? Pensando essa questão da mulher, né? Pensando no nosso evento sobre gênero, e foi muito interessante ouvi-los, né? Muita seriedade a gente percebe quando vocês levam as suas pesquisas. Eu teci alguns comentários, nem sei se são perguntas, né? Na verdade, mais em cima da fala da Cindy, que eu já conheço a Maria Valéria, eu sou fã, né? Daquela escritora, daquela mulher incrível, ela no Facebook é ótima. E eu fiquei pensando muito em algumas questões, né? Já que a gente está falando de gênero, né? E que seu trabalho toca gênero o tempo todo, né? Inclusive gênero textual. Né? Então, a questão da forma romance, que é uma discussão super presente, né? O que é um romance, o que configura um romance como gênero, né? E que você teve que lidar com isso ao trabalhar com o Vasto Mundo, né? Em específico. Alguns dizem que é conto, mas a Maria Valéria diz que é romance, e aí você tem essa fricção aí também com as nomenclaturas, né? Para lidar com essa forma, assim como também você vai esbarrar com isso ao pensar o feminino, ao pensar as personagens femininas do texto, e que esbarra também em algo que você chamou com atenção como uma característica da literatura contemporânea, que seria a hibridização, né? Que também está, de certa maneira, está presente na representação dessas duas mulheres do romance que você trouxe, né? E acabou passando por outras questões também, por exemplo, o regionalismo, né? Como um rótulo bastante problemático, né? Para pensar na literatura, e que a própria Maria Valéria vai chamar a atenção. Eu acho que uma coisa que é muito importante, que sua fala acabou também chamando a atenção, para a gente tomar cuidado com algumas teorias, por exemplo, a teoria do espaço, que vai dizer que a casa é esse espaço X, né? E que, ao mesmo tempo, se você toma isso ipsis literis, algumas coisas escapolem, né? Como você também destacou lá no romance que você lê, né? Eu também lembrei aqui, né, quando você falou de mulher macho, da Luzia Homem, do Domingos Olímpicos, inclusive tem sido bastante estudado hoje por esse viés da discussão de gênero, né? Então, de certa forma, a Maria Raimunda ela tem algumas precursoras aí na literatura brasileira. Agora, obviamente, ela está sendo construída aqui por uma outra mulher, né? Antes de passar a palavra para você, eu também queria comentar a fala do Felipe, muito cuidadoso, né, com os referenciais teóricos. Mas me chamou a atenção que você começou dizendo que no seu percurso de pesquisa foi preciso se despir como pesquisador, mas, por outro lado, você se vestiu de uma teoria. Eu fiquei pensando muito nisso, né, te ouvindo, e uma teoria muito robusta, né? E não sei se você quiser comentar isso, que ao mesmo tempo que você se despe, você acaba também se vestindo, né? Com uma armadura teórica, né? Eu acho que foi interessante, né? Você, como eu disse, muito cuidado em trazer os operadores, né? Os conceitos aqui para a gente, mas chama atenção muito essa armadura teórica. Então, ao mesmo tempo que você se despe, você se veste com essa armadura. Acho que é muito instigante, né, pensar essa questão do gótico, da subcultura gótica, e quando você mostra aquele percurso diacrônico, né, da noção de gótico, a gente percebe que sempre foi sub. Né? Então, começa lá nos subterrâneos, né, e aí você vai para Batcave, né? Então, é sempre uma ideia subterrânea. E ao mesmo tempo, chama atenção o lugar da mulher, e a gente começa a pensar também, claro que não é a sua pesquisa,
nos romances góticos que a gente já leu, né, seja da literatura inglesa, inclusive alguns que bordejam o gótico na literatura brasileira, na literatura de língua portuguesa, desculpem, como, por exemplo, Eurico Presbítero. Né? E é sempre esse lugar da mulher também aí, né, nessa literatura, embora não é que tenha a ver, mas foram questões que vieram à tona a partir das falas de vocês. Então, eu queria abrir agora o microfone para vocês, primeiro para a Cindy, você gostaria de comentar alguma coisa desses destaques que eu fiz, e depois eu passo a palavra para o Felipe. Bom, queria agradecer pelas colocações. E, bem, esse romance da Maria Valéria, assim que eu li, né, uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção foi justamente essa questão do local, né, da vila. E é tão interessante a forma como ela constrói esse lugar que até mesmo parece que é um lugar mágico. Ele não faz nem parte do Brasil, ele não é do Brasil, ele é uma coisa assim diferente, né? Um lugar que está ali como se fosse, não sei, um lugar mesmo fictício, uma Nárnia, um lugar assim, porque... Você chegou a pensar no Real Maravilhoso? Sim, eu cheguei a pensar nisso, só que é muito sutil a forma como ela vai trazendo isso, são em alguns momentos assim, e é sempre relacionado a esse cotidiano, até porque eu acredito que muito muitas dessas pessoas já têm esse misticismo, né? Por exemplo, com relação às rezadeiras. Quando a minha avó era viva, principalmente quando eu era criança, ela me levou várias vezes nas rezadeiras. Então, se a gente tinha um problema, né, era mal olhado, era alguma coisa assim, umas doenças inexplicáveis, aí levava na rezadeira para passar lá as ervazinhas na gente, e aí acreditava que a pessoa ficava boa por causa daquilo, né? Aquela fé nessas coisas sobrenaturais, místicas. E aí o que acontece muito na narrativa também é um pouco disso, né? Até esse canto da Maria Raimunda, ela e das outras mulheres lá da cidade se juntam para cantar, para reivindicar uma coisa, e a voz delas é ouvida, assim, passa pelo Brasil todo, e as entidades políticas ouvem, vão lá questionar o Assis Tenório de por que ele está fazendo isso. E aí é muito bonito e, ao mesmo tempo, é um pouco triste porque a gente sabe que, na realidade, isso não é possível, né? Então, uma Maria Raimunda não teria uma voz para fazer com que isso acontecesse, né? Na realidade, seria muito difícil. E aí a Maria Valéria traz isso no romance de uma forma bonita, assim. Quando eu li essa parte, eu até chorei em alguns trechos. E é Porque... meio mítica, né? A Sim, ideia sim. do canto associado ao feminino, o canto das Isso, sereias. exatamente. Né? Uhum. Então, é bonita essa parte, e aí até eu lembrei muito, como eu falei, né, da minha avó, sempre nessa parte da Maria Raimunda, eu lembro muito dela. E essa questão de se impor o tempo todo, né? Mesmo quando o personagem Zusa foi agradecer ela, levar uma cabra de presente, ela fala, eu não quero essa cabra magra. Eu fiz aquilo só porque eu estava com vontade de cantar. Então, até quando ela faz uma boa ação para a pessoa, ela não deixa, assim, transparecer que ela está sendo muito boa, né? Que é para continuar aquela questão do respeito, de que ela é uma mulher que se impõe e aí tem que continuar respeitando ela daquele jeito, né? Ela tem medo de perder essa posição de respeito, que foi a única forma como ela conseguiu, né? E assim, eu também queria parabenizar o Felipe pelo trabalho dele, né? Eu gosto muito dessa subcultura gótica, principalmente relacionada à música, né? Ao post-punk. Eu gosto bastante e essa é uma pesquisa muito interessante porque é uma questão que a gente tem visto de que infelizmente está muito presente é que até nas cenas alternativas a gente vê esse conservadorismo, né? Esse preconceito. E até na cena do metal também, que eu gosto muito, infelizmente é muito presente. E as mulheres estão ali nessa tensão, né? Essas figuras femininas, até mesmo as bandas que são lideradas por mulheres, elas não estão naquele hall ali da fama, né? De serem bem vistas ou de serem referências, sempre as bandas masculinas. E é muito interessante um trabalho desse relacionado à linguística, né? A trazer esses fragmentos da revista de entrevistas. Eu achei muito, muito interessante, muito necessário também. Vou aproveitar o seu gancho e passar a palavra para o Felipe.
Muito obrigado, gente. Eu gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade de estar participando do evento. Para mim é uma honra estar aqui, porque eu acredito que, assim, nós, enquanto pesquisadores, a gente tem que levar para a academia, para o debate, temas que às vezes estão marginalizados, estigmatizados, né? A gente tem que trazer essa visibilidade e deixar de lado aquela questão de que a academia é elitista, ela tem que ser democrática, né? Então, eu gostei muito do seu trabalho, Cindy, porque você também valoriza muito essa questão da mulher, e ela é uma mulher. Eu não conheço o romance, mas eu fico com vontade de ler. Eu quero ler agora. Eu não sei se eu consigo arrumar um lugar. Você sabe se tem algum lugar que eu possa comprar? Depois eu entro em contato com você, qualquer coisa. Mas eu fiquei muito curioso para ler esse livro. Eu gostei bastante. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela acessibilidade. E sobre as suas observações bem pontuais, Leonardo, que eu acho que só tem a contribuir para mim, você disse, né, que como eu falei para vocês, eu tive que me despir de muitas coisas que, quando eu fui entrar para fazer um trabalho científico sobre a subcultura da qual eu me simpatizo, ou às vezes até mesmo faço parte em determinados momentos, eu tive que me despedir de muitas coisas. Mas isso que acontece, quando a gente assume um lugar na academia, parece que a gente meio que a gente veste aquilo, né? Porque a gente acredita naquilo que a gente está fazendo. A minha preocupação aqui na comunicação foi tentar explicar para as pessoas que nunca tiveram contato com a semiótica, que nunca souberam dessa teoria, os principais conceitos, né, que estavam ali elencados na análise. Essa foi a minha principal preocupação. Eu acho que foi por isso que, às vezes, ficou até assim, né, uma armadura mesmo. Eu fiquei falando mais da teoria, às vezes, do que da própria subcultura gótica. Mas nem é uma crítica em si, tá? É só uma coisa para a gente pensar também, que eu acho que faz parte também do processo da pesquisa. Não é só se despir, né? E agora eu vou assumir. Isso. Não, eu preciso. Há algumas. Há uma negociação aí, né? Então não Isso. tome isso também só como, né, como um tom de crítica, não. É uma coisa até porque eu acho que até porque outras pessoas aqui pensando em começar a pesquisar que poderão esbarrar com esse vídeo aqui em outro momento e tal. Mas é uma questão mesmo que Sim. envolve mesmo o percurso de pesquisa, né? Isso, Leonardo. Não, sim. Eu compreendi perfeitamente a sua observação, sim. Eu achei ela muito pertinente, eu gostei muito. Eu achei, quando você fala do gótico na literatura, porque a gente tem os romances, né? Na literatura, a gente tem a arquitetura gótica, a arte, né? Então, assim, é tudo que eu posso trazer para mim, posso pegar um gancho para o meu trabalho, né? Inclusive, nessa sua fala de falar da literatura, já me veio um insight de, no meu capítulo histórico da subcultura da minha dissertação, deixar uma sessão só para falar o gótico na literatura. Já até anotei aqui. Eu agradeço muito pela contribuição de vocês, gente. Eu espero, assim, que tenha sido explicativo, que eu tenha tirado alguma dúvida. Me perdoem os erros, os equívocos que a gente comete. Eu estava bem nervoso, mas Não, foram agora duas apresentações muito cuidadosas, assim, né? E você vai encontrar o livro da Maria Valéria com certeza, porque ela é uma escritora, né, que acabou conseguindo espaço. Acho que ela ganhou um ou dois jabutis, não sei, 40 dias.
São alguns jabutis. São alguns, né? Ela guarda alguns jabutis em casa, então ela e acho que é Companhia das Letras, então é Sim, né, uma Alfaguara, o editora selo da Alfaguara. Alfaguara, né? Então ela é bastante. Acho que isso também é uma coisa interessante, uma feira com aquela trajetória que consegue o espaço. Eu acho que além disso é isso, né? Os dois trabalhos também permitem que a gente conheça, né? Quem não conhece a Maria Valéria tem vontade de ler, como o Felipe falou, e quem não conheceu a revista, eu não sabia da revista, né? Inclusive você mostrou a imagem da capa, né? Parece dá muita vontade de ver, né? De conhecer o interior. Então acho que foi muito rica a nossa conversa. Foi uma pena que algumas pessoas não puderam estar aqui, alguns dos pesquisadores que eu ia apresentar, mas também permitiu que vocês também tivessem mais tranquilidade para exporem, né, as suas pesquisas, sem ficar com aquela coisa horrível de evento, né, aquelas mesas gigantes com, né, tem 5 minutos. Eu nem precisei disso, né, vocês foram falando e tal. Então foi um prazer estar com vocês aqui, aprender com vocês e espero que voltem mais vezes e não só e espero que da próxima não virtualmente a UFO, né, para outros eventos e para trazerem outras experiências de pesquisa. A gente já está aqui fechando o tempo. Agradeço, né, quem acompanhou ao vivo e quem estiver aí depois assistindo a nossa mesa. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Obrigado.